Samuel, eu peguei por causa da indústria, porque está bem agitada a situação por lá. Vou trazer para vocês a informação de hoje. Logo depois do Haddad, lá na Suíça, falar de todas as medidas tributárias que favoreceriam a indústria. Depois a gente vê o Alckmin, lá na Fiesp, quer dizer, aqui na Fiesp, na verdade, dizendo que, através de uma reforma tributária, ele vai favorecer, ou se pretende favorecer a reindustrialização do país. Sindicatos que faziam oposição a Josué Gomes na presidência da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, eles aprovaram hoje a destituição dele do cargo. Segundo seus interlocutores, Josué presidiu uma assembleia na qual não houve essa pauta da substituição dele. Você confere as imagens do presidente da Fiesp participando desse evento. Ele teria deixado o local depois que a maioria dos presentes considerou insatisfatórias as respostas para questionamentos sobre sua gestão. Após o Josué ter deixado o recinto, a oposição abriu uma nova assembleia e aprovou a destituição dele. Foram 47 votos a favor de retirá-lo do cargo em um universo de 112 sindicatos. Aliados do mesmo Josué disseram à CNN que a destituição não tem validade jurídica. Caio, o questionamento era basicamente a participação de Josué num texto, numa manifestação que foi considerada ofensiva do ponto de vista político pelos sindicatos. Isso. Tiveram vários questionamentos ali, né? Esse foi o central, né, William? Como você tem essa apuração, bate com a minha. Além de outros questionamentos diretamente relacionados a posição, a proximidade do Josué com o Lula. Sabe que tem um dado interessante? E a distância do Bolsonaro, essa foi Exatamente. Sabe que tem um dado interessante, um bastidor interessante dessa reunião? As reuniões na Fiesp, pelo que me disseram, elas costumam ser filmadas. E nessa reunião eles pediram para não filmar, embora você tenha um áudio. Porque diz que o tom das falas durante esses questionamentos para o Josué foram, vamos dizer, deselegantes, indelicados, assim, mal educados. Eu não ouvi, isso me relataram. Né? Tanto que ninguém quis deixar registrado em imagem de vídeo esses questionamentos. Aí teve uma votação e que foi considerado insatisfatório. Foram consideradas insatisfatórias todas as respostas que o Josué deu. Pelo Josué. O Josué pega, levanta da mesa, sai com os aliados. Aí o pessoal que ficou abre uma nova assembleia e destitui, mas me garantem que zero validade jurídica, que foi uma destituição mandrake. Pela descrição, é difícil acreditar que realmente tenha. No mínimo tem que ter uma ata, né? Com a qual se propõe que uma assembleia comece. Teria que ter tido uma convocação. Oi? A gente sabe qual é a questão de fundo, qual é o ponto? O ponto é Bolsonaro. Qual a discordância que há? A discordância é a seguinte, na visão geral ali, eu não estou contando aqui nenhum segredo, Josué foi considerado hostil a Bolsonaro. Mas essa é uma questão política, não é uma questão... Mas a gente só fala de política, Samuel. Não sei como você, como economista, sobrevive, porque a gente só fala de política. Você, inclusive. É verdade. Você virou analista político também. Não, eu entendo isso. É uma profissão respeitada, tá? Quer dizer, não foi uma questão de fundo sobre como encaminhar os interesses da indústria. Não, zero, se Samuel. dá mais peso para a política industrial ou se dá mais peso para a PEC 45. Zero. Foram questões dessa natureza. Não. Foi uma iniciativa, inclusive, aqui do Paulo Scaff, né? 3 meses depois de deixar a presidência da Fiesp, ele se juntou ali com o presidente dos sindicatos patronais. Cujas ambições políticas são tradicionais, antigas e sabidas. Exatamente, para fazer um abaixo-assinado já contra o Josué. O Paulo Scaff foi um dos apoiadores de primeira hora de Jair Bolsonaro, inclusive até para rivalizar aqui em São Paulo com o João Dória, quando Dória se tornou mais crítico ao bolsonarismo. E começou todo um movimento que tem esse final agora. Quando você lê realmente e vê as informações, você fica, mas o que aconteceu? Mas é isso, o Josué é mais próximo do Lula, né? Tem aquela relação com o ex-vice, né? Pai dele, o José Alencar. Isso. E o Paulo Scaff e essa turma é mais ligada ao Jair Bolsonaro. Isso aí gerou todo esse ruído. Samuel, você pode vestir a sua casaca de analista político ou de economista, ou as duas ao mesmo tempo. Você identifica nas articulações do mundo dos industriais
digamos, alguma coerência em torno do que eles querem, além de falar de imposto? Olha, eu não estou entendendo nada. Eu estou voltando de férias hoje, né? Então talvez eu precise ler com mais profundidade os jornais. Mas vocês estão me dizendo o seguinte: um presidente foi eleito, ele vai governar pelos próximos 4 anos. O presidente da principal associação de classe das indústrias tem uma afinidade com o presidente eleito. Ora, me parece que a indústria devia estar feliz da vida. Não, a indústria faz um movimento para destituir e colocar alguém no lugar que é mais próximo do presidente que perdeu a eleição. Quando o presidente que ganhou, a principal pauta que ele quer tocar é uma pauta que diz respeito direto aos interesses da indústria e é, na minha humilde opinião, o tema mais importante para reduzir o custo e manter a indústria viva, que é reduzir o custo de conformidade e uniformizar um pouco as cargas tributárias sobre os diversos setores. Tenho dificuldade de entender. Samuel, a indústria que a gente viu no passado recente não teve uma ação muito boa, né? Lembremos da agenda Fiesp, que gerou a nova matriz econômica de triste memória. Me parece que a agenda hoje é muito mais saudável. Não, isso no mesmo dia que o ministro da Indústria e Comércio estava na Fiesp, justamente para falar sobre reindustrialização. Essa reunião do Alckmin, que é o ministro da Indústria, foi na Fiesp de manhã, acho que era 10, 11 horas o encontro, e à tarde teve um movimento para tirar o presidente, para ficar um pouco mais curiosa a história, no mínimo. Pitoresca. Samuel, você disse que você não está entendendo, às vezes nós também não. Não somos donos da verdade de forma alguma. A gente se dedica como jornalistas profissionais a ver, a tentar perceber como é que os fatos trabalham entre si e que consequências eles produzem. Digamos, talvez seja essa a nossa atividade principal. Deixa eu transformar a sua pergunta agora numa outra direção. Eu perguntei se você identificava nos movimentos dos industriais o que eles querem. Você identificou por parte do governo atual, eu sei que você está voltando das férias, mas você está sempre ligado, o que eles querem em termos, por exemplo, de política industrial? Não, me parece que aí não tem uma reflexão muito nova, né? Porque me parece que... Porque qual é o problema? O problema é que esse grupo político ligado ao presidente Lula, do PT, fez um esforço hercúleo de política industrial entre 2006 e 2014, aquele período em que o ministro da Fazenda era o Guido Mantega e tinha, durante muitos anos, o presidente do BNDES, o professor de economia da Unicamp, Luciano Coutinho, que é um entusiasta da ideia, e nós colocamos 10% do PIB, 500 bilhões de reais, a moeda da época, no balanço do BNDES para fazer política industrial. E todos os estudos que eu conheço mostram que essas iniciativas deram todas elas com burros na água. Então, eu imaginaria, quando o mesmo grupo político volta ao poder, que ele teria uma reflexão do que aconteceu e, a partir dessa reflexão, uma nova estratégia. E o que eu vi de nova estratégia não está associado a processos, porque o problema foi de processos. Então, a nova estratégia que eu vi não está associada a processos, mas está associada a setores. Então, agora é economia verde, é energia, e parece que tecnologia ligada à área da saúde, em função da coisa lá, da experiência da Covid e tal. Não tem nenhum problema com esses focos, inclusive a economia verde é uma agenda moderníssima, importantíssima para a sobrevivência da humanidade, então está tudo certo. Mas a minha questão é que o problema que houve no passado não foi tanto de escolher setor, foi de processo. E eu não vi ainda reflexão a este tema. Felipe e Caio, aí essa pergunta que o Samuel deixa no ar é de extraordinária abrangência. Eu acho que dá mais de um programa, sem que acabe virando um seminário acadêmico. No fundo, o que ele está levantando para nós é o seguinte: cadê o pensamento estratégico do governo em determinados setores? Por exemplo, do setor industrial. Do que você, repórter político, e você, repórter político, Caio, até agora conseguiram entender ou não conseguiram entender?
Que tipo de pensamento, digamos, se coloca de fundo para se ir nessa direção ou naquela direção? Olha, de uma maneira geral, eu vi uma campanha que foi muitas vezes criticada como um cheque em branco que se daria ao Lula por falta de programa, uma campanha muito baseada no antibolsonarismo, e a gente vê um começo de governo sem um caminho muito definido. A gente vê algumas palavras de ordem: vamos fazer a reforma tributária, é importante, vamos zelar pela reindustrialização do Brasil. Mas aí, num dia se fala, não, vamos reonerar o imposto sobre produtos combustíveis, por importar exemplo. O IPI, o imposto IPI. sobre produtos industrializados. Aí se aventa essa possibilidade, aí já tem uma reação negativa, já se fala, não vamos reonerar o IPI. A mesma coisa aconteceu basicamente com os combustíveis. Então você vai vendo o governo testando caminhos, recuando aqui, parece que há lutas internas, sim. Não sei se dá para colocar tudo na conta da frente ampla, quer dizer, o Geraldo Alckmin, às vezes, ele fala, estava vendo a declaração aqui, nós conseguimos, tinha a possibilidade de ser cancelada a redução de 35% do IPI e conseguimos que isso não fosse incorporado. Colocamos isso no ar à instância. Pois fica parecendo que o Alckmin está lá dentro do governo, zelando para a agenda não ser tão à esquerda como o PT quer. Então você tem ainda disputas internas que me parece que o Lula vai arbitrar em cima, mas não tem um caminho pré-definido com um cronograma. E é disso que eu sinto falta. O Alckmin falou ali, o cipoal tributário, o manicômio judicial tributário brasileiro. Palavras assim muito fortes, a gente sabe que existe. A complexidade dos impostos é tremenda. Mas cadê o planejamento, a entrega, a colocação em pauta para a discussão de cada item? Eu vejo isso acontecendo meio que aos trancos e barrancos. A piada clássica, aliás, quando se usa a palavra manicômio em relação ao sistema tributário brasileiro, é que é errado chamar o sistema tributário brasileiro de manicômio. É errado, porque do manicômio você ainda pode fugir. O sistema tributário brasileiro nunca. É isso aí. Caio. Não, William, eu penso que é uma questão de processo. Eu achei muito legal o que o Samuel coloca. O PT sabia que ia ganhar essa eleição? Não sabia, mas sabia que era o favorito há muito tempo. E durante a campanha, de fato, foi cobrado pelo programa econômico, sempre refugou o programa econômico. No caso da indústria, o Alckmin não era para ser o ministro, porque industriais não quiseram. Então, eu vejo essa tríade aí, Simone, Alckmin, Haddad, quase como isolados ali, como uma ilha dentro do governo, como costumam ser essas equipes econômicas diante ao processo político burocrático que Brasília acaba afogando essas pessoas que chegam e tentam fazer alguma coisa. Na equipe do Alckmin, você tem funcionário de carreira, o número 2 é o Márcio Elias Rosa, que era secretário de Justiça, não é propriamente ligado ao setor. Ele pegou analistas de comércio, especialistas em políticas públicas, mas não tem, assim, nomões, grandes nomes. Então é uma luta. Você ouve sempre falar nesses grupos, desde a campanha, reindustrialização, política de industrialização, mas nada no papel de fato concreto. A reforma tributária é um pouco mais fácil porque está lá, a questão está lá pronta. As primeiras medidas, essa da IPI era o que o Paulo Guedes defendia. A outra medida, a prorrogação da desoneração para combustíveis, é uma medida do governo passado. Então você vê duas políticas debatidas pelo atual governo que são egressas do governo Bolsonaro. Duas medidas na economia. Foram adotadas pelo governo Bolsonaro, a oposição disse que eram eleitoreiras, né? Samuel, deixa eu aproveitar a sua presença e pegar um ponto ainda que ao qual o Haddad se referiu, lá na Suíça. O quadro de fora para dentro sugere uma dupla abordagem em relação às possibilidades que o Brasil tem diante de si. Uma muito positiva. É um quadro que, por modificações geopolíticas, oferece ao Brasil extraordinárias oportunidades, sobretudo no campo ambiental, mas também quando as cadeias produtivas globais criadas ou incentivadas justamente por esse Fórum Econômico Mundial nos últimos 25 anos são destruídas e o Brasil passa a ser visto no conjunto dos mercados emergentes como uma opção menos perigosa do que outros. Okay? O lado negativo é prever se os bancos centrais das principais economias consideram a inflação um fenômeno passado. Portanto,
manterão ou não taxas de juros que fatalmente implicarão aqui em decisões difíceis a serem tomadas também. Como é que o Haddad está navegando nisso? Olha, a minha impressão é que vai ter uma sorte. Acho que o Lula é um homem de sorte, né? A gente tem que reconhecer, e tudo que eu quero é que o presidente do meu país tenha sorte. E aí, então, está tudo certo. Mas eu tenho a impressão que o processo de subida de juros nos Estados Unidos está próximo do final. Eu imagino, já está em 4,5%, né, a taxa básica lá, no intervalo entre 4,25 e 4,50, e eu acho que devem ter mais 3 ou 4 subidas de 0,25 pontos percentuais. É um pouquinho mais do que o mercado acredita, mas vai ser por isso. Tá? Então, mais 3 ou 4 subidas pequenas, e me parece que vai ser suficiente para lá na virada de 24 para 25 a inflação americana estar convergindo para 2. Eu acho que vai ter uma dor, vai ter uma recessão nos Estados Unidos no final desse ano, talvez na virada desse ano para o ano que vem. A taxa de desemprego lá, que está 3,6, 3,7, vai subir até uns 5,7, mas aí para. Então, eu diria que ainda o pior já não passou, ainda tem um pouquinho de dor, mas a gente já avançou muito no processo de normalização monetária nos Estados Unidos. Adicionalmente, tem muito ruído ainda na China, tem muita onda de Covid para pegar as pessoas, mas a China, no segundo semestre, ela deve ter uma atividade, a atividade deve ir bem lá. Essa surpresa de crescimento que tivemos no Brasil ano que vem, com a reabertura, ela deve vir no segundo semestre desse ano e no primeiro semestre do ano que vem. Isso vai dar um fôlego para a economia mundial, vai contrabalançar um pouco a piora do desempenho da economia que vem dos Estados Unidos e da Europa. Então, a gente pode ter um cenário em que o pior do ciclo monetário a gente passe nos próximos 2, 3 meses, parte da desaceleração da economia mundial seja compensada por uma China um pouco melhor e que, apesar do preço das commodities caírem, não caiam tanto e o petróleo até se sustente um pouco em função do crescimento chinês. E aí a gente teria um cenário que seria favorável ao Fernando Haddad. Portanto, o cenário a gente vai batizar de a sorte do Lula. Exato.